Hot News. Olá, eu sou Lincoln Augusto e está começando mais um Hot News Entrevista e junto comigo meu amigo jornalista Ângelo Franchini Neto. Olá, Lincoln, ouvintes e telespectadores da Hot 107. E hoje nós recebemos em nossos estúdios o médico urologista, Dr. Daniel Molinar, que vai falar sobre a campanha Novembro Azul. Dr. Daniel, bem-vindo aos estúdios da Hot 107. Obrigado a todos vocês, é um prazer muito grande estar aqui, falar com o teu público para ver o que é o câncer de próstata e outras coisas a mais. E antes de iniciarmos a nossa entrevista, o Hot News tem um oferecimento de Ike Fome. Restaurante, farmácia, hortifruti, gás, pet shop, cuidado, carinho. Ike Fome é o app para todas as horas. Frigol, mais de 50 anos de tradição, empreendedorismo e crescimento sustentável. Frigol alimenta a sua vida. Peça suas compras sem sair de casa através do Delivery Já o Serve. Clicou, pediu, recebeu. Já o Serve, o supermercado da família feliz. Quem tem LPNet tem sempre mais. 500 mega mais Wi-Fi top por apenas R$ 99,90 por mês. LPNet é fibra ótima. Arroz Safra Sul Premium, sempre soltinho, rende muito mais e com sabor incrível. Safra Sul, o melhor arroz do mundo na sua mesa. Cicobi Crediacilpa, convoque os seus amigos para sair do banco e ganhe R$50 por cada associação. Confira em www.cicobi.com.br/indique e ganhe. TOTUS OS, tecnologia performance a serviço do seu negócio. Conheça a Laura, o pronto atendimento virtual da Unimed Lençóis Paulista. Usar a tecnologia para cuidar de você, esse é o plano. Isilor Energia e Alimentos, Safra 76, ligados pela mesma energia. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios, né? Quem acompanha as redes sociais sabe do excelente trabalho que o senhor realiza através da cirurgia sem sangue e outros trabalhos a mais. Vamos começar então falando sobre a importância do Novembro Azul, doutor. Por que a campanha ela se mostra uma importante aliada aí no diagnóstico precoce e na prevenção do câncer de próstata? Então, acompanhando esse Novembro Azul, ele se iniciou um instituto chamado Lado a Lado com a Vida. E isso foi em 2008 e eles acompanharam uma ideia australiana que é eles fizeram até uma similaridade entre o bigode e o homem, que é o portador, que é aquele que tem a próstata. Então eles chamaram, porque do inglês bigode é mustache e November, então ficou Movember. O mo de mustache, que é bigode em inglês, e o November, que é o mês que foi escolhido. E isso aí trouxe e está trazendo, a gente vê no consultório, uma maior orientação, uma maior procura pelo exame, porque, como qualquer câncer, é um tumor relativamente fácil de você identificá-lo, seja através de um exame, mas é um dos órgãos que mais próximo está da nossa pele. Fora a própria pele, os olhos, a garganta, a próstata também está bem fácil de você avaliar. Então você pode avaliá-la através de exames de imagem, você pode avaliá-la através do toque, o toque digital da próstata, e você também pode fazê-lo através de exames de laboratório, que é a dosagem do PSA. O PSA é uma sigla também americana de Prostatic Specific Antigen, ou seja, é uma proteína produzida especificamente pela próstata. Mas não é só pela próstata, a gente vai ver depois que também pela uretra, algumas glândulas da uretra, que é o canal da urina. E eu quero fazer um parênteses aqui, que o que eu for falar, eu vou falar numa linguagem bem fácil, nada técnica, porque o intuito não é esse. Eu não estou falando para médicos num congresso ou coisa assim, mas nós estamos falando para esse público maravilhoso aqui da Hot, certo? Então é muito fácil você identificá-lo, porém muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele é assintomático, porque não tem um sintoma específico que você fala, você está com câncer, entendeu? Por isso que é importante o exame preventivo. E doutor, aproveitando também para que todos saibam, né, qual a função da próstata no homem? Isso, a próstata ela produz uma substância que é o líquido seminal, que é o próprio esperma, como as pessoas conhecem. Então ela produz uma quantidade de aproximadamente aí de 20 a 30 ml por dia, tá certo? E que
essa secreção ela é responsável por alimentar os espermatozoides, uma vez que essa secreção, esse líquido, ele fica armazenado na vesícula seminal. As vesículas seminais são duas glândulas que ficam próximos à próstata, abaixo da nossa bexiga, e ali então ficam os espermatozoides que sobem do testículo, se misturam com esse líquido, esperando depois a própria ejaculação, certo? Ela traz nutrição para os espermatozoides, basicamente é isso. Doutor, e com relação, já existe algum estudo que identifica a causa do câncer de próstata? E o senhor comentou, né, sobre os exames que são realizados, né? Dá pra gente prevenir ele? Como qualquer tumor, qualquer câncer, a gente tem que ver que não há assim, se eu fizer tal coisa, jamais vou ter um câncer de próstata. A gente até diz que para você ter um câncer de próstata, basta viver bastante tempo. Então imagine você se 100 homens acima dos seus 60 anos de idade sofrem um acidente, uma doença e que venham a falecer. E se você submeter todos esses homens agora que já estão mortos, você retirar a próstata dele, em mais de 99% você vai encontrar focos do câncer. E a pessoa não sentiu nada. Então é algo assim que com o passar da idade, ele torna-se cada vez mais frequente, certo? E a inflamação da próstata é diferente do câncer de próstata, né? Prostatite, né? Exatamente. Como qualquer tumor, câncer de uma glândula, a gente dá o nome de adeno. Então, adenocarcinoma. Então, é um tumor de glândulas. Nesse caso, você me perguntou agora a respeito de se há alguma coisa que pode te causar esse tumor. A gente não tem isso. Mas são várias causas, que são causas ambientais, causas genéticas, exposição a algum agente que seja cancerígeno. E hoje eles estão dando uma importância muito grande também na questão da nutrição. E eu gosto de estudar muito sobre tumores, não só tumores do sistema urinário, mas tumores de um modo geral, por causa da própria especialidade, que é a cirurgia sem sangue. Então tem muita gente que também tem câncer e que não aceita o sangue. Então a gente tem que estudar bastante sobre isso. Mas é um campo muito vasto. E como eu disse, os homens precisam ter em mente que é necessário fazer o exame. Se querem viver uma vida tranquila, tomar todo o cuidado com a própria parte dietética, nutrição, porque a gente vai ver que isso tem muito a ver. Então a obesidade é um problema muito sério. A raça negra é a mais suscetível a esse tipo de tumores. A própria alimentação, exposição a alguns agentes, tudo isso aí. E aproveitando, doutor, especificamente sobre o toque retal, tem algum exame que possa substituir ou outros exames que possam ser combinados a esse exame, doutor? Isso é fundamental. Essa pergunta é muito boa porque é o seguinte, muitas vezes é evidente que você recebe o paciente, você tira a história clínica do paciente e depois você faz o exame. E hoje em dia a gente está vendo que os médicos estão um pouco botando a mão dos pacientes. Então você já parte logo para pedir exame, aquela correria toda, mas uma história clínica bem tirada, um histórico familiar bem tirado, você consegue ter muita informação. E o exame digital, ele tem que ser feito. Eu particularmente gosto de fazer o exame de toque do paciente na maneira mais confortável. Então ele é colocado na posição geno-peitoral. O que é isso? É como se ele ficasse como que um bebê engatinhando, né? Na mesa de exame. E então com a luva e o dedo bem lubrificado, você pede para o paciente tossir. Porque entre cada tosse que ele faz, ele relaxa a musculatura do ânus. E com isso fica mais fácil você fazer a introdução do ânus e examinar. Porque muitas vezes o paciente ele se contrai inteiro, então fica difícil de você fazer o exame, não fica um exame bem feito. Se você acha, encontra ou sente no toque que há uma área suspeita, e normalmente essas áreas suspeitas, elas ficam endurecidas. É como se você apertasse um feijão debaixo de um pano. É exatamente isso.
E muitas vezes a próstata normal é como se você apertasse a ponta do seu nariz. Essa é a consistência da próstata. E se você percebe algo ali que te chama atenção, ou que o paciente sente dor, ou não sente dor, porque normalmente uma próstata sadia, quando você aperta, quando você faz o toque, faz pressão sobre a glândula, o homem diz que vai fazer xixi. Ou vai escapar, vai escapar. Essa é uma próstata saudável, é uma próstata normal, certo? Então esse é um detalhe que a gente tem que ter. Você tem que perguntar, você está sentindo dor ou vontade de urinar? E quando ele fala então que está com um desejo de urinar por conta dessa pressão que você faz, isso então já te remete a um estado de quase que normalidade, entendeu? Se você encontra essa zona que é endurecida, o próximo passo você pode fazer ou a ultrassonografia endorretal, transretal. Então ele vai muito provavelmente ser um tumor já de acima de 1 centímetro, você é capaz de detectar, porque ele tem uma alteração, ele torna-se uma área escura no ultrassom, diferentemente de um cinza. E aí, se você ainda tem dúvida, você deve pedir a ressonância multiparamétrica da próstata, que não é a ressonância normal e que também não é a tomografia, certo? Esse exame ele já identifica, já faz um desenho da próstata e a área suspeita. Então o próximo passo, que é para você fazer a confirmação, é a biópsia transretal da próstata. Aí você, com essa imagem em mãos, você dirige a agulha e você faz a punção em cima dela. Isso é importante porque muitas vezes o paciente vem com PSA elevado e você solicita a biópsia. Ele vai fazer a biópsia são pequenos fragmentos filiformes do diâmetro de uma agulha para fazer uma injeção, um pouquinho maior, mas você pode passar muito próximo ao tumor e não pegar, não identificar. Então o paciente tem um PSA elevado, numa condição que ele tem um tumor, mas você não conseguiu que a biópsia mostrasse que realmente tem um câncer. Então muitas vezes vai para uma rebiópsia, quando não mais uma terceira vez, até você conseguir. Então, do meu ponto de vista, eu acho que é prudente você solicitar a ressonância multiparamétrica. Essa ressonância vai te mostrar a área suspeita e você então dirige a agulha para aquele local. Aí a chance de acerto é extremamente alta. Como o doutor disse agora há pouco, né, traduzindo para os ouvintes e telespectadores de uma maneira bem didática mesmo, é bem interessante como o doutor coloca aqui as palavras. Doutor, ainda nessa questão de procurar o médico, de fazer os exames, quando que o homem, né, deve começar a se preocupar com o câncer de próstata? Tem aquela questão da idade, antes dos 45 anos, por exemplo, é necessário? Então, aí vem a consulta médica, uma história clínica bem tirada, hábitos do paciente, se ele é um fumante, se é uma pessoa que bebe um pouco mais além do social, e você cai numa situação como essa, a gente pensa assim, se você tem uma história clínica onde há um parente muito próximo que tem um câncer de próstata, você deve, a partir dos 35 anos de idade, alguém já deixa até aos 40, que essa pessoa que tem o parente que já teve um tumor, um câncer de próstata, ele procure fazer os seus exames periódicos mais precocemente. Se não há essa história clínica da família que tem algum problema nesse sentido, a partir dos 45 anos de idade a gente faz até uma vez ao ano, chegando aos 50. A partir dos 50 anos, 2 vezes por ano. Porque uma coisa interessante e importante é você ver qual é a velocidade de aumento do PSA. Então uma pessoa que vem com um PSA normal de 1,2, 1,5 hoje, daqui 6 meses ele pula para 2,5, 3, afora um quadro de uma prostatite, como você acabou de falar, isso já te chama atenção. E aí você parte para exames subsidiários mais sofisticados, né? E doutor, a partir dos diagnósticos realizados, quais os tratamentos que são também colocados à disposição do paciente? Isso, então vamos começar lá num homem de idade mais avançada. O que está se fazendo hoje em países bem avançados é o seguinte, eles não recomendam mais que você faça nem mesmo a solicitação do PSA para homens a partir dos 75 anos de idade. Porque a expectativa de vida talvez seja mais 10 anos. Então, se porventura ele tiver um câncer nessa idade, aos 75 anos de idade,
ele vai morrer com o câncer, mas não vai morrer do câncer. Então tem uma máxima em medicina que é primum non nocere. O que é isso? Primeiro, não prejudique. Então, se ele está super bem, veio lá com um PSA aumentado e já tem os seus 75 anos, se você descobrir o câncer, submetê-lo a uma biópsia de próstata, que é algo que não é inócuo. Você tem um risco de uma infecção, de uma série de coisas, sangramento. Então, é melhor ter parcimônia. Vamos acompanhar. Eles chamam isso de surveillance, ou seja, vamos observar todo ano o que vai acontecer com o PSA, certo? Outras formas é o seguinte, então, como ele é mais frequente a partir dos 65 anos de idade, é nessa população aí que você vai ter que trabalhar. E tudo hoje, novamente insistindo no inglês, há uma situação que eles estão dando muita importância hoje, que é o choosing wisely, ou seja, fazer escolhas sábias. Então, eu preciso conversar com você. Falei, olha, você tem um tumor de próstata, o que você quer fazer? Aí você vai me perguntar, doutor, o que eu posso fazer? Então, tudo vai ser discutido e nós vamos entrar num acordo. Olha, então tá bom, você me falou que a cirurgia causa isso, a radioterapia causa isso, a hormonioterapia causa isso, e eu resolvi então, junto com o senhor, fazer tal tratamento. Isso é possível, isso é inteligente. Hoje o médico tem muita mania de achar que é Deus, né? Muitos têm absoluta certeza que são. Então é necessário você ponderar essas coisas, porque muitas vezes o que eu escolher para você talvez não seja melhor. Então, se eu faço uma cirurgia, você tem uma complicação, mas por que eu fiz? Não poderia ter feito outro tratamento? Então, as escolhas a gente põe na mesa. E, então, vamos escolher qual? Essa aqui, aquela lá, entendeu? Precisa de bom senso. Bom senso é o principal. Né? Conta, excelente. Conta. E, doutor, em caso de diagnóstico tardio, né, não houve um acompanhamento, por N motivos, o homem aí decidiu não acompanhar. Quais podem ser as consequências? O câncer da próstata, normalmente, ele é silencioso. Quando a pessoa se dá conta, ele já está bem avançado, ou localmente, dentro da glândula, ou na periferia da glândula, que ele pode já invadir as vesículas seminais, ele pode invadir já a parte externa do reto, a gordura que a gente tem em volta da bexiga, da própria próstata. E quando não, ele pode pular para os linfonodos. Linfonodos, que é o que o pessoal vulgarmente chama de íngua. Tá. Toda a raiz de qualquer órgão do nosso corpo tem gânglios, que é responsável pela parte da nossa defesa. São chamados os linfonodos. Tem linfa, que é um líquido, e também tem ali material que é o responsável pela nossa defesa. Esse tumor, ele pode pular para ali. Aliás, é o primeiro local que ele pula. E depois ele pode se disseminar. Ele se dissemina principalmente, preferencialmente para ossos, e num estágio mais avançado, fígado, pulmão, cérebro. Então você tem que estadiar. Quando você descobre o tumor, fala, vamos saber aonde ele já chegou. E aonde ele já chegou é a forma que você vai tratar. E, doutor, recentemente, divulgado pelas redes sociais, o senhor é especialista em cirurgia sem sangue, nesses procedimentos. No caso do câncer de próstata, doutor, esse procedimento também pode ser colocado? Pode. E nas palestras que a gente faz aí nesse Brasil afora, muitas vezes eles perguntam, mas se você utilizar a máquina recuperadora de sangue, que é uma máquina, vamos fazer um parênteses aqui. Então, o campo cirúrgico é o seu abdômen aberto na hora da cirurgia. A gente chama de campo cirúrgico. E isso tem um derramamento de sangue ali, como qualquer cirurgia. Esse sangue, que para você é tão caro e para mim eu dou uma importância medonha, eu acho pertinente nós utilizarmos a máquina recuperadora de sangue. Então todo esse sangue vai ser recuperado, vai entrar numa máquina, essa máquina vai lavar o sangue, vai separar as impurezas, leia-se, material necrótico ali do campo cirúrgico, gordura, que é muito comum nessa região, e detritos de células que quebraram ali na manipulação, dessa coisa toda. Isso a gente chama de escória. Então isso vai embora. E ele vai me devolver as hemácias. Então toda a célula vermelha, que é o eritrócito, que é a hemácia, a máquina me devolve. E aí eu vou reinfundir em você durante a cirurgia ou mesmo no final. Então eles ficam muito receosos, falam, mas então na hora da manipulação do câncer,
essa célula cancerígena não vai cair na máquina e a máquina depois, na hora que você me devolver o sangue, não vai esparramar para todo o corpo? Não. Tem pesquisa recente mostrando que isso não acontece. A gente pode usar o que a gente chama de filtro leucocitário. Ele, além de separar as hemácias, ele consegue também separar a própria célula neoplásica, a célula do câncer. E no processo de lavagem, de centrifugação, essa célula morre. Então você, em tese, você não vai reinfundir no paciente um sangue contaminado por células do câncer, tá certo? E eu acho fantástica porque a pesquisa mostra que o paciente que é submetido a uma cirurgia, isso vale para qualquer tratamento médico, mas especificamente sobre o que a gente está conversando. O paciente que vai para uma cirurgia e no final ele não recebe uma transfusão, é o melhor paciente, a melhor evolução pós-operatória é desse paciente. Tem um estudo mostrando que tem pacientes oncológicos que recebem transfusão de sangue, que seja antes da cirurgia, durante a cirurgia ou após a cirurgia, eles têm um índice de complicação, sejam elas imediatas ou tardias, em relação àquele que não toma sangue, que utiliza a máquina recuperadora de sangue. Então, se você colocar inclusive no papel o custo da máquina, esse custo é muito, muito inferior a uma complicação que esse paciente pode ter no pós-operatório. Porque a gente vê que o índice de reinternação é muito grande no paciente transfundido. Então ele sai, vai para casa, de repente aparece com a ferida operatória cheia de pus. Quando não, tem uma pneumonia em casa. Quando não, tem um derrame. Quando não, tem uma série de problemas oriundos daquela transfusão. Não que isso seja a regra, mas a gente sabe que estatisticamente isso é muito relevante. Então, para que eu vou expor você a um risco desnecessário? E infelizmente, até hoje, as escolas de medicina elas não ensinam do modo adequado a transfusão de sangue. A transfusão de sangue é algo extremamente importante, porque o nosso sangue é um órgão. Ele não é uma substância que você faz na veia da pessoa e manda ela embora. Então, o meu sangue é meu, o seu sangue é seu. Eu até brinco que a minha mão é muito parecida com a sua, mas são iguais? Não. A própria digital mostra que são mãos diferentes, a mesma coisa. E como eu disse numa outra entrevista, agora já descobriu um novo tipo sanguíneo. Então antes era o A, o B, AB e O, agora tem o ER. Até então ninguém estava sabendo disso. Se você sair aí perguntando para muito médico, eles vão dizer que não conhece. Entendeu? Então, para você prestar um serviço bom, bacana, de qualidade, você tem que estar informado, você tem que correr atrás. E quando você se mete a fazer algo que para outros parece um absurdo, você vai ver que não. Eu estudei para isso. Eu procuro me estar atualizado quase que diariamente sobre o que está acontecendo, não só na América, mas Estados Unidos, a própria Ásia. O Japão estuda muito isso aí, sabe? Os próprios carreadores de oxigênio, que é o sangue artificial, o Japão está muito na frente em relação a isso aí. E é coisa que daqui a pouco está aqui. Então você tem que estar preparado para poder usar isso aí. Legal. Diante então desses benefícios, né, pontuados pelo senhor, doutor, em quais casos a cirurgia sem sangue ela é indicada? Em todos? Toda a cirurgia você pode realizar. É evidente que uma cirurgia de pequeno porte, uma hérnia na virilha ou uma outra cirurgia que seja bem próxima à superfície do corpo, não há necessidade de você utilizar a máquina. A máquina nós usamos lá no Instituto de Cirurgia Sem Sangue para grandes cirurgias. Não são cirurgias oncológicas onde você tem que tirar um pedaço do fígado, você tem que tirar rim, onde o tumor já entrou na veia. Nós trabalhamos com veia de 2 dedos de diâmetro. Se ocorre um acidente ali, sangra e sangra muito. Então você tem que estar preparado. Segunda coisa, cirurgias oncológicas eu não faço por vídeo. E também não faço por robótica porque nós não temos um aparelho e eu não tenho treinamento para isso. Mas segurança é tudo. Então, se você não aceita sangue, eu perdi essa alternativa. Eu não posso utilizar sangue em você. Então eu tenho que cercar de muito cuidado. Quais são eles? A máquina, tá certo? Uma técnica anestésica adequada. Como eu falei já para uma outra pessoa numa outra entrevista, você tem que estar muito afinado com o seu anestesista. Como eu digo,
tocar piano a 4 mãos. Então ele tem que me dar uma anestesia onde a pressão arterial esteja no nível baixo, para que o sangramento não aconteça, e que quando vai terminando, eu peço a ele, olha, pode aumentar a pressão que a cirurgia está terminando, e ele volta a pressão para os níveis normais. Você vê algum detalhezinho que, tá sangrando um pouquinho aqui, vai lá, cauteriza, dá um ponto, o que for. Então isso é qualidade, né? Um trabalho com qualidade, é o que a gente tenta fazer. Tá certo, gostaríamos de agradecer a presença do Dr. Daniel Molinar aqui em nossos estúdios. No mês passado abordamos o Outubro Rosa, né? E esse mês, o Novembro Azul, diferentemente do Outubro Rosa, né, Lincoln, que já esse tabu, acredito que a gente já superou, a gente sente um pouquinho que a questão do câncer de próstata, os exames, principalmente o toque retal, ainda há um tabu a ser vencido, mas diante dessa explicação do doutor aqui, fica muito claro que é bobagem, né, doutor? Vamos buscar saúde, né? Lembrando que morrem 44 brasileiros por dia por câncer de próstata. Muitos deles por falta de prevenção, né? Prevenção, exatamente isso. Quando você pega no início, você faz a cirurgia, tá curado. Cura. É uma cirurgia que demora 2 horas. Não vale a pena? Poxa vida. Agora, aproveitando só a dica aqui, muitas vezes falam assim, mas a cirurgia, que é a prostatectomia radical, tem a chance de ficar impotente, tem a chance de ficar incontinente, né, perdendo xixi. Depende muito da técnica que você realiza. Eu sempre peço para o paciente fazer um treinamento antes da cirurgia, mais ou menos 30 dias antes, que é como se você fosse fazer xixi e cortasse o xixi. É como se você estivesse fazendo cocô e cortasse o cocô. O que faz isso? Você aumenta o tônus dessa musculatura, que é um músculo que faz parte do diafragma urogenital, que é a parte última de musculatura da nossa pelve. Então o paciente começa a fazer esse treinamento, depois da cirurgia ele praticamente não perde urina. Por quê? Porque essa musculatura está tudo forte, entendeu? Então tudo isso é um pré-operatório bem feito, bem realizado, os exames. Corrigir anemia é algo importantíssimo, tá certo? Corrigir ferro, magnésio, cobre. O pós-operatório, quando você faz um pré bem feito, pós-operatório é tranquilo. Legal. Obrigado, doutor, pela participação. Obrigado a vocês pela oportunidade. E é muito bom. Que sua carreira siga longa aí com as técnicas de cirurgia sem sangue e levando qualidade de vida aos homens. Legal. Muito obrigado, doutor, pela vinda, viu? Obrigado a vocês. Recebemos hoje no Hot News Entrevista o médico urologista Dr. Daniel Molinar. Muito obrigado pela companhia da audiência para você em áudio e em vídeo aqui no Hot News Entrevista. Eu sou Lincoln Augusto, junto com meu amigo jornalista Ângelo Franchini Neto. Um grande abraço a todos e até a próxima entrevista.